Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Estamos gravando mais um vídeo para o canal Fonte de Bênção. Amém? Glória a Deus. E hoje eu gostaria de estar falando de um assunto que às vezes nós temos muita dificuldade de fazer, que é nos humilharmos. Eu não estou falando de humilhar diante do homem ou de nos humilhar diante de uma determinada situação, mas eu falo nos humilhar mesmo diante de Deus. Às vezes a gente fala assim, né? E é até contraditório, porque era diante de Deus que nós tínhamos que mais nos humilharmos, mas muitas vezes nós temos dificuldades de fazer isso. E nós gostaria de estar meditando juntamente aqui com vocês, aqui no texto da palavra, no livro de Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 24, que nos diz assim, ó: levantando-se dali, Jesus foi para os termos de Tiro e Sidom. Havendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não conseguiram ocultar-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se a seus pés. Esta mulher era grega, Cirofenícia de nascimento, e rogava-lhe que expulsasse sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixe que primeiro eu sacie os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. Então ele disse: por causa dessa resposta, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. E ao chegar em sua casa, encontrou a filha deitada na cama, liberta do demônio. Glória a Deus. Essa passagem aqui, só para nós termos uma compreensão, o que Jesus quis dizer para aquela mulher ali, foi o seguinte: não convinha que Jesus ali deixasse de abençoar o seu povo, ou seja, deixasse de abençoar os judeus, digamos assim, né, o seu povo, modo de dizer aqui, que Jesus ele era judeu, mas Jesus ele veio para todos. Não convinha que Jesus deixasse de abençoar ali os judeus para abençoar, por exemplo, uma mulher que era grega, Cirofenícia. Só que ela foi tão humilde, ela se humilhou tanto, ela, como se diz, ela se rebaixou tanto, que ela diz assim: mas Senhor, se eles mesmo não querem, se eles deixaram cair um resquício de bênção, será que não tem algo para mim, algo que eu consiga agarrar com todas as minhas forças e eu tomar posse dessa bênção? Porque ela estava buscando algo que era ali a libertação, que nem a palavra diz aqui, da filha dela. E Jesus falou assim, ó, Jesus agradou a resposta dela e falou assim, ó: por causa dessa resposta, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. E Deus ali abençoou ela. Veja bem que aquela mulher, ela se humilhou diante de Jesus. Ela chegou, a palavra fala que ela chegou aos pés dele. Ela foi lhe pedir, rogar pela bênção, por aquilo que ela estava precisando. Jesus deu a resposta para ela que não convinha abençoar ela, mas ela se rebaixou mais ainda, ela se humilhou mais ainda. E o que nós vemos nos dias de hoje? Nós começamos a clamar ao Senhor e buscar a tua presença, a entregar nossas vidas diante dele, e a resposta não vem. O que muitos hoje têm feito, e eu falo aquele servo do Senhor, têm sido arrogantes e prepotentes ao ponto de dizer: ah, mas Deus não tem me abençoado, a palavra não tem se cumprido na minha vida, e não tem esperado o tempo de Deus. De vez ir por lado da humilhação, do quebrantamento, de se derramar diante do Senhor e falar assim: Senhor, se não tem cumprido ainda na minha vida, é porque eu sei que não é o tempo do Senhor, mas eu estou aqui, Senhor, porque eu preciso, porque eu careço, Pai. E ali começa a clamar ao Senhor até conseguir a resposta. Infelizmente, muitos não têm tido esse coração. Hoje, nos tempos de hoje, está muito difícil. Por isso que a palavra fala também que Deus busca os verdadeiros adoradores, aquele que busca em espírito e em verdade, ou seja, que não está em falsidade no meio do povo dele. Porque hoje existem muitos que apontam, muitos que até mostram o caminho, mas não vivem o caminho, não vivem a vontade do Senhor. Aí que está o problema. Às vezes as pessoas verem exteriormente, mas Jesus, ele vê realmente o coração do homem. Jesus vê a intencionalidade, aquilo que cada um tem buscado e cada um tem feito. A palavra aqui vem nos trazer isso, de nós nos humilharmos. Hoje muitos querem ter, realmente é um lugar de destaque, algo de realmente de possa estar ali dando o seu nome uma evidência. Mas enquanto entra nesse campo aqui de nos humilharmos diante do Senhor, a palavra vem nos mostrar também que aquele que se humilha diante de Deus, ele exalta. Então possamos estar trazendo isso, colocando isso no nosso coração. Você não é um coitadinho, você não é aquele necessitado.
Mas você é sim aquele que precisa derramar na presença do Senhor e dizer sim, Senhor, sem ti eu não sou nada, sem ti eu não posso chegar a lugar algum e eu não posso fazer pelas minhas próprias forças. Qual o milagre que você precisa? Qual a bênção que você precisa? Faça igual essa mulher sino-fenícia que fez. Vá até a fonte, vai até Jesus Cristo, mas chegue diante de Jesus Cristo como deve se chegar, não com arrogância, que nem eu falei aqui, dizendo, Senhor, Tu és Deus e o Senhor pode fazer na minha vida e faça. Não existe isso. Chega diante do Senhor falando para Ele, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para mim. Diz ela ali, olha só, irmãos, que uma migalha. Sabe qual foi a migalha que ela teve? A cura da filha dela, a libertação da filha dela. Quem sabe hoje nós estamos precisando só de um pouquinho assim, da bênção do Senhor. Ia chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, aquilo que o Senhor tiver para mim, faça. Aquilo que o Senhor puder me abençoar, me abençoe. E se humilhe diante do Senhor. Pode ter certeza que o pouco que Deus tem para nossas vidas é muito mais daquilo que nós podemos fazer durante uma vida inteira. Nós não temos capacidade para nada. Nós não temos capacidade nem de sair do lugar onde nós estamos. O ar que nós respiramos aqui agora, se o Senhor quiser tirar, Ele tira. E todos nós aqui morremos. Se nós estamos vivos, é por permissão do Senhor. Tudo é por permissão do Senhor. Agora nós temos que entender que nós somos frágeis, que nós somos pequenos e que nós temos que nos apresentar diante dEle. Apresentar nossa causa diante dEle, nos humilhar diante dEle, que é Ele que vai fazer no seu tempo e não no nosso tempo. Você precisa de uma bênção? Ore ao Senhor, clame ao Senhor, se humilhe diante do Senhor. Nós vamos dar no livro de Crônicas, a lei fala assim, Crônicas 7,14, né? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, olha só, a gente tem que humilhar e depois orar. Ou seja, chegar com reverência diante do Senhor, chegar realmente com o coração quebrantado e falando assim, Senhor, eu estou aqui é porque eu preciso, eu estou aqui porque eu careço da Tua graça, Senhor. Eu estou aqui porque verdadeiramente eu sei que se não for pelo Senhor, eu não vou conseguir e eu não posso. E eu não vou chegar em lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo. E vai se humilhando diante do Senhor. E aí sim se apresenta a causa diante de Deus. Não como uns e outros aí têm feito, colocando Deus contra a parede, dizendo, Senhor, faça. Se o Senhor é Deus, o Senhor faz. Não, isso não existe. No meu coração eu não trago isso comigo, porque isso não é a fé que eu vivencio. A fé que eu vivencio é sim que Deus pode fazer todas as coisas, mas no tempo dele, do jeito dele e do modo dele. Assim como foi na vida de Jó, Deus tirou tudo de Jó, mas ele não deixou de adorar a Deus, porque ele mesmo falou, do ventre da minha mãe eu vim nu, e nu eu voltarei para lá, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que é na minha vida. Então, tudo acontece através do propósito de Deus. Se Deus quiser me abençoar, Ele é Deus. Se Deus não me abençoar, Ele continua sendo Deus. O que eu tenho que fazer é me humilhar diante dEle, para que Ele faça no seu tempo e não no meu tempo. Amém? Se humilhe diante do Senhor e pode ter certeza que Deus tem um grande milagre para fazer na sua vida. Deus te abençoe. Fique firme.